Reverendíssimo Padre Badacé, pároco desta paróquia, Reverendo Diácono Sandoval, caríssimos irmãos e irmãs, querido povo de Deus que nos assiste pelas transmissões da nossa paróquia nas redes sociais, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nesta liturgia, estamos diante da profissão de fé do apóstolo Pedro. Hoje, Pedro dá um salto na fé que nos garante a certeza de quem é aquele homem com que ele se relacionava, de quem é aquele mestre, de quem era aquele homem que dizia palavras sábias, mas não era um homem comum. Hoje, Jesus indaga aos apóstolos, aos seus discípulos, seus seguidores, quem dizem os homens que sou? Muitas vezes nós podemos pensar que Jesus está em uma crise de identidade. Quem dizem os homens que sou? Será que Jesus necessitava que os homens dissessem quem ele é? Não. Jesus sabia necessariamente quem ele é, porque ele é verdadeiramente Deus. Mas era necessário que aqueles que o seguiam constantemente, cotidianamente, tivessem a certeza de quem era aquele homem que se auto-intitulava Filho do Homem, conforme o livro de Daniel. E aí Pedro tem aquela resposta que muda toda a história, muda todo o cotidiano, porque até o momento Jesus era o filho de Maria, era o filho de José, era o filho do carpinteiro, Yeshua. Mas, naquele momento, Pedro, num salto de fé, diz: eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Esse mesmo Pedro que há 2 semanas estava afundando na tempestade. Esse mesmo Pedro vacilante, que todas as vezes que nós observamos a sua ação na Sagrada Escritura, ele toma a dianteira, ele vai à frente, ele se coloca como o primeiro. Assim aconteceu justamente há 2 semanas, quando líamos a tempestade acalmada. Pedro pede: Senhor, deixa-me que vá até a ti. O Senhor permite, assim como permite a cada um de nós que nos encontremos com Ele. Mas Pedro vacila na fé, e Pedro afunda, e nosso Senhor o repreende publicamente. Homem de pouca fé. Hoje, este mesmo homem de pouca fé é chamado de feliz. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. O apóstolo Paulo já confirma esta palavra do próprio Cristo nos seus escritos, quando nos diz que não é possível dizer que Jesus é o Senhor, a não ser por ação do Espírito Santo. E aí fica um questionamento para cada um de nós, nas nossas vidas, nas nossas rotinas. Temos confirmado Jesus como o Senhor da nossa vida, da nossa história? Temos colocado nosso Senhor Jesus Cristo no lugar que é verdadeiramente dele, nos nossos lares, no nosso trabalho, diante dos nossos filhos, diante das distrações, das dúvidas, das incertezas, ou como Pedro, diante da tempestade? Ou deixamos que tudo isso tome uma proporção tão grande que esqueçamos que Senhor Jesus é o Senhor e autor da nossa vida e história? É necessário que tenhamos esse ímpeto de Pedro diante das diversas situações da nossa vida. Reconheçamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Professamos daqui a pouco a nossa fé, dizendo quem é este Jesus que se encarnou, que se fez homem, que ressuscitou e que está na glória do Pai.
Daqui a pouco faremos também nós a nossa profissão de fé. Então, Pedro tem um papel importantíssimo dentre os 12, para poder, mais uma vez, tomar a dianteira e falar: não é João Batista, não é Elias, não é Jeremias ou algum dos profetas, mas verdadeiramente alguém que veio para mudar, alguém que veio verdadeiramente do alto, mesmo porque João Batista, Elias, Jeremias já haviam morrido. Jesus não era um espírito que estava por ali, mas verdadeiramente um alguém real, uma pessoa divina que veio para dar verdadeiro valor para a vida humana. E aqui, mais uma vez, Jesus fala: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Após Jesus dizer estas palavras, chamando Simão pelo nome, ele dá um novo nome a Simão. O nome de Pedro, como nós conhecemos, é aquele Pedro, aquela pedra que irá ser edificada a igreja, sob a pedra angular que é o próprio Cristo. Hoje, Pedro, assim como os patriarcas antigos, assim como vai acontecer também com o apóstolo Paulo, recebe um novo nome. E com este novo nome recebe também uma missão: confirmar os irmãos na fé, ser a base sólida que irá sustentar os outros irmãos diante das incertezas da vida. Somos chamados também pelo nosso nome. No nosso batismo somos chamados pelo nome. Cada um foi chamado pelo nome, e este nome Jesus confirma. Jesus dá um valor verdadeiro para cada um de nós. Eu costumo dizer, tem pessoas que não gostam do próprio nome, eu costumo dizer, mas é justamente esse nome que o Senhor vai te chamar. Essa semana, por incrível que pareça, eu conheci um senhorzinho de 95 para cima, não lembro mais de 95 anos, e o nome dele é Jefferson, e ele acha esse nome muito feio. E eu achei muito engraçado, porque Jefferson, para mim, é um nome comum, e ele achava esse nome feio. Como tantas outras pessoas acham o próprio nome feio. E eu falava: seu Jefferson, mas quando o senhor chegar no céu, vai ser esse nome que o senhor vai ser chamado. Esse nome que você recebeu no dia do seu batismo, que o Senhor chama, assim como chama Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Precisamos ser pedras no nosso lar, não pedra de tropeço, não queremos atrapalhar a vida de ninguém, mas ser rocha firme em Cristo Jesus. Confirmar aqueles que estão no nosso lar, aqueles que estão no nosso convívio, na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Enchemos, graças a Deus, este templo, esta igreja, porque nós queremos ser realmente de Cristo. E precisamos chegar nos nossos lares e ser realmente sinais visíveis da presença de Cristo. Para a esposa, para o esposo, para o filho, para o enteado, para aqueles que nós amamos e que esperam de nós um testemunho da vivência do próprio Cristo. Aqui, chegando ao final do nosso Santo Evangelho, encontramos um paralelo com a primeira leitura, que justamente encontramos aqui Sóbina, o administrador do palácio, o administrador das riquezas do reinado de Davi. Pelo que se pode perceber, Sóbina não foi fiel a nosso Senhor, nem ao cargo em que ocupava. Não sendo fiel ao cargo que ocupava, nosso Senhor diz que vai tirá-lo do cargo e vai dar o lugar para Eliacim, filho de Hilcias. E aqui é muito importante, o cargo de Sóbina é o segundo no reinado. Ele era um ministro do reinado de Davi. E ele perde essa sua autoridade justamente pela sua infidelidade. Na sua casa, quem é o administrador? Na sua casa, quem é o responsável pelas chaves? Sóbina tinha as chaves que abria e ninguém fechava,
tinha chaves que fechava e ninguém podia abrir. Na sua casa você tem toda a autoridade para poder abrir e fechar muitas coisas. Você tem usado os seus lábios para profetizar a presença de nosso Senhor dentro da sua casa? Tem profetizado o céu na vida daqueles que você ama? Ou simplesmente tem dito, não tem mais jeito, vou virar as costas e seguir? Estamos falando de outras realidades, mas podemos trazer para a nossa vida. Nosso Senhor põe diante de nós missão, põe diante de nós ministério, serviço. Ser pai, ser mãe é missão, é serviço, é entrega. Todos os dias se faz necessário confirmar a fé de nosso Senhor na nossa vida. Amar até as últimas consequências aqueles que estão ao nosso lado. Então, nesse paralelo que encontramos da primeira leitura com o nosso Santo Evangelho, justamente esse ministro, esse segundo dentro do reinado, ele tem chaves que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. E nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele impõe um novo ministro. Ele dá para esta realidade espiritual que é a igreja um novo ministro. Aquele que tem as chaves que abre não só as portas e fechaduras humanas, mas ele abre o reino dos céus para cada um de nós. Estas chaves podem abrir quanto fechar a nossa entrada, a nossa vida, a nossa vivência no céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Hoje, este ministério, este serviço é passado para o nosso Santo Padre, o Papa Leão. Hoje, ele, na autoridade que o Senhor lhe confere, na vivência com o colégio apostólico, ele tem esta autoridade. Cabe, senhores e senhoras, vivermos a fidelidade a nosso Senhor no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Cabe, meus irmãos, olhar para o nosso Senhor conforme a segunda leitura, sabendo que Ele é a origem de toda a sabedoria e que tudo que nós possamos fazer no nosso dia a dia possa ser por Cristo, com Cristo e em Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. De pé, professor.